Bom, para quem eu não falei, então, boa tarde a todos, mais uma vez, né? Meu nome é André, para quem não me conhece, mas estamos todos aqui entre amigos. Maurício também, né, que faz parte do Juntos. Hoje, infelizmente, a Nilza não pôde participar, porque ela está num assunto pessoal, mas vamos tocar nosso evento. Só para recapitular, esse é o evento que chama Tenda Black, que tem como temática Empreender é Atitude, e essa é a segunda edição do evento. Então, ele aconteceu e está acontecendo e vai acontecer em 3 dias, né? A primeira, as palestras foram no dia 6, né? 6 de novembro, com o Tiago, que falou um pouco sobre a questão da educação física e de uma forma e uma visão diferente de enxergar as coisas. E tivemos também o Douglas, que falou sobre integração das pessoas, da torcida organizada, no final de semana anterior. E hoje a gente tem vocês dois, Thalisson e o Diogo, né? E na semana que vem teremos também aí a participação das mulheres. Lembrando que o Tenda Black ele tem como temática o mês da consciência negra, né? Que acontece a data comemorada no dia 20, e hoje é 19, que é o dia do empreendedorismo feminino. Então, por isso que tem toda essa temática e essa preocupação. Eu vou passar a palavra agora para o Maurício, para dar a introdução também dos convidados. Tá certo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Bem-vindos. Eu sou o Maurício, do Juntos em Rede, e a gente está aqui para dar esse andamento que o André comentou. É bem legal, é bem rico trocar experiência com todos vocês, assim, vocês conseguem engrandecer e fazer com que a gente aprenda visões diferentes de coisas que a gente já sabe, às vezes, de nome, mas a gente acaba não conseguindo conhecer outros lados, e é por isso que a gente está aqui nesses 3 dias de evento. O primeiro dia foi incrível, esse segundo dia vai ser incrível, e o terceiro dia tenho certeza também que será incrível. Lembrando que qualquer um que tiver qualquer problema técnico, tudo é só entrar em contato com a gente, aí vocês têm o contato da gente, inclusive no telefone do Juntos, vocês podem falar com a gente. E quem quiser ver tela cheia, quem tiver no computador e quiser ver tela cheia dos amigos, tudo certinho, caso alguém esteja no computador, é só clicar com o botão direito do mouse em cima da pessoa e colocar ajustar ao quadro, porque aí vocês conseguem ver a tela cheia. Aí isso é mais para quem aparece pelo celular mesmo, que fica de pé. Tá, a gente vai começar então com o Thalisson, que vai se apresentar, vai explicar e tem bastante coisa para contribuir aí com o nosso evento. Thalisson, pode começar. Bom, boa tarde para todo mundo, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thalisson Osório, eu sou especialista em marketing e hoje eu trabalho com sustentabilidade, diversidade, questões também ligadas à comunidade. Estou à frente de um programa, do principal programa de responsabilidade social da minha organização hoje. E a minha área de estudo é justamente essa, a diversidade, como que essas questões se encaixam dentro da responsabilidade das organizações. Então, vou falar sobre diversidade de um aspecto voltado para a aprendizagem. Como que a gente pode aprender a falar sobre diversidade? Como que isso pode ser utilizado dentro do nosso dia a dia, da expansão dos nossos negócios, da forma como a gente lida com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, com a nossa rede de contato, principalmente para quem está pensando em empreender, para quem já está empreendendo. É fundamental que a gente conheça esses termos. Todo mundo beleza? Então, vamos em frente. Como é que a gente fala sobre diversidade, gente? Diversidade é muito dinâmico, não para, e ela vai mudando a cada dia. Eu trouxe uma série de referências aqui que eu vou tentar passar para vocês o máximo possível e correlacionar essas referências com aquilo que a gente tem que aprender para lidar com a sociedade moderna, para lidar com essa sociedade que é tão fluida, que muda a cada momento, e a gente vai falando sobre isso. Bom, para começar, eu queria mostrar para vocês a primeira obra que eu tive para falar sobre diversidade. É essa obra aqui que fala sobre o feminismo, Sejamos Todos Feministas. Eu estava num evento e eu recebi esse livrinho, estava na minha mesa, eu falei, gente, que livrinho desse tamanho vai me ensinar sobre feminismo, né? Ela é eu sempre esqueço o nome dela, é Chimamanda Ngozi. Depois eu deixo a referência para vocês. Mas a Chimamanda, ela é referência no termo sobre feminismo. E quando eu tive contato com essa referência, eu falei, meu Deus, como a gente precisa entender esse universo da diversidade.
Eu sou homem, sou gay, sou branco, então eu só pelo fato de ser branco eu já estou em uma outra classe de agressões da sociedade, né? A gente vai mudando, as agressões da nossa sociedade, elas possuem classes. E isso me faz ter menos contato com algumas agressões da sociedade do que outras pessoas. Mulheres trans, homens negros, mulheres negras, como essas pessoas se relacionam, como que a gente se relaciona com essa sociedade, né? E como que o nosso negócio impacta nisso. Por que é importante a gente falar sobre diversidade e entender os diversos aspectos? Pelo simples fato de que quando a gente atende alguém ou quando a gente recebe um fornecedor, a gente está lidando com pessoas diferentes a todo momento. Vai entrar alguém pela porta que eu posso não saber como deixar essa pessoa confortável, ou que por um mecanismo do qual a gente funciona na sociedade, a gente pode terminar se complicando, ofendendo essa pessoa ou entrando em alguma questão que não deveria nem ser tocada. Então, é importante falar sobre diversidade, tanto do lado de fora, quando a gente fala com os clientes, quanto do lado de dentro. Quando a gente fala de diversidade, para o lado de dentro, para o lado da organização, para vocês que vão empreender, estão empreendendo, estão formando agora essa rede de relacionamento com fornecedores e com pessoas, é importante que a gente pense que a diversidade do lado de dentro evita várias lacunas que a gente vai ter no dia a dia. Ou seja, tragam para dentro do negócio de vocês mulheres pretas, pessoas com deficiência física, tragam pessoas que são diversas. Hoje, pessoas com deficiência física já correspondem a 1/3 da nossa sociedade, que possui alguma deficiência física. Mulheres e homens, as pessoas pretas já são maioria da nossa sociedade brasileira. Pessoas gays, né, LGBTQIA+, já correspondem a 10% da comunidade global. Então, é muita gente. Ignorar esses fatores e essas pessoas, principalmente na tomada de decisão sobre o seu negócio, podem te levar a uma situação desagradável ou que você tem que corrigir ela no futuro. Então, se nós tivermos diversidade dentro da nossa organização, isso nos ajuda a desenvolver um negócio que sirva para todos. E isso não sou eu que estou falando, são vários relatórios que indicam isso. Você pode procurar informativos hoje que falam sobre como o mercado se comporta, e empresas que têm diversidade no seu board, né, ali dentro da liderança, têm maior faturamento e maior desempenho quando estão frente à sociedade, porque elas têm um entendimento melhor da sociedade. Quem melhor para falar sobre o mercado voltado para mulheres do que uma mulher? Quem melhor para falar sobre um mercado que possa ser mais acessível que pessoas que precisam de acessibilidade? Então, nós precisamos dessas diversas vozes dentro da nossa organização para que a gente possa se comunicar com a comunidade da melhor forma possível. E não só para vender, tá? Mas para que a gente possa transformar essa comunidade em uma comunidade mais sustentável. Quando eu tenho todo mundo entendendo sobre o negócio, todo mundo entendendo sobre a comunidade que esse negócio está inserido, a gente consegue causar uma transformação social através do desenvolvimento de um negócio. Então, é super importante a gente ter esse olhar para a diversidade. Eu trouxe algumas referências que são super bacanas da gente falar, principalmente quando a gente fala sobre negócios. Tem esse livro que chama-se O Paradoxo da Prosperidade. O Paradoxo da Prosperidade, ele é um livro muito bom. Ele fala sobre essa questão da nova economia global e ele traz o tema central dele é a inovação como ferramenta para tirar comunidades da miséria, por exemplo. E ele traz diversos aspectos que falam sobre como a organização deve se comportar hoje com a comunidade. Quando a gente fala sobre diversidade, a gente não está falando só sobre corpos, sobre sexualidade, nós estamos falando sobre uma gama de pessoas que se comportam e fazem com que a organização e a sociedade funcionem de forma conjunta. Então, é super importante a gente ter esse olhar. Para que a gente possa também ter algumas questões mais técnicas ligadas a esse negócio, eu trouxe 2 referências. A primeira é esse livro que se chama Inclusifique. O Inclusifique, ele é muito, muito bom. Eu gosto muito desse livro porque ele traz, ele é como se fosse um guia. Ele traz as questões de diversidade bem fatiadas. Então, ele vai te trazer estratégias de diversidade voltada para determinados públicos, como isso é interpretado pela organização e como isso é interpretado também pela comunidade. Para que a gente possa falar sobre diversidade, é importantíssimo que a gente entenda que a diversidade ela não acontece só da porta para fora, novamente.
ela deve ser introduzida dentro do negócio da organização. Para que a gente possa fazer isso, é preciso também que haja uma mudança cultural dessa organização, se ela já for uma organização existente. Se não for uma organização existente, se é um pequeno empresário que está ali trabalhando, está desenvolvendo o seu negócio, que essa cultura da diversidade já faça parte desse movimento. Porque é importante, a gente não consegue só atender a comunidade se nós não tivermos isso introduzido na nossa organização. Não basta eu ter mulheres na minha mesa de liderança e ter uma organização que seja tóxica para a mulher, que seja extremamente machista ou que tenha pessoas que façam assédio com essas mulheres. Isso não vai funcionar. Eu preciso que a organização tenha essa identidade e que a organização consiga se mobilizar através disso. Então, se eu vou trazer alguém que tem uma deficiência física para trabalhar na minha organização ou uma deficiência intelectual, eu preciso adaptar o meu espaço, a minha organização, as pessoas com as quais eu trabalho, para que a gente tenha, sim, as diversidades acontecendo juntos. Esse negócio de que todo mundo é igual, somos todos iguais, não, somos diferentes. E a gente precisa respeitar as diferenças e entender que elas podem funcionar de maneira conjunta. São a melhor ferramenta que nós temos. Para que a gente possa falar ainda sobre práticas de diversidade, eu trouxe também essa outra referência aqui, que é um caderno muito bom. Esse aqui é do Senac, Práticas de Gestão da Diversidade nas Organizações. Ele é um caderno que é muito voltado para o RH. Ele traz muitas dicas de como o RH pode trabalhar com a diversidade dentro das organizações, como que isso pode funcionar. São aspectos muito sutis que fazem toda a diferença. Fora isso, a questão que eu gosto de deixar para todo mundo é o seguinte: como que a gente aprende sobre diversidade, tá, Alisson? A gente só aprende de duas formas. Ou a gente tem uma experiência direta com questões de diversidade, se relacionando com as pessoas, conhecendo novos grupos, ou a gente vai procurar recurso teórico, estudos, para poder entender como essa sociedade funciona. Então, é super importante que a gente esteja disposto a fazer esse esforço, a ir atrás, a ler. E, particularmente, o meu melhor mecanismo é a leitura, tá? Tem pessoas que gostam de assistir um seriado, assistir alguma coisa, mas o meu recurso, o que eu mais me adapto é a leitura. Eu também gosto de ver documentários e tudo, mas a leitura é muito boa. E tem alguns romances que eu gostaria de deixar para vocês que podem fazer a diferença. Um que fala sobre pessoas trans é um livro muito bacana. Se chama Sérgio Y Vai à América. Ele é fantástico. Ele vai trazer uma percepção de como essas pessoas, como é a família dessas pessoas, como essa pessoa se inclui dentro da sociedade. Temos também os livros o caderno, no caderno não, desculpa, a coleção Feminismos Plurais, da Djamila Ribeiro, que traz vários temas. Esse aqui é Lugar de Fala. Esse tema aqui é o do racismo estrutural, feito pelo o Silvio de Almeida. O racismo estrutural, ele vai mostrar para a gente como as questões de racismo não são questões pontuais, são questões de uma estrutura formada pela sociedade. E, inclusive, isso abarca as questões do feminismo também. Mas, para feminismo, eu gosto muito dessa obra aqui também, da Djamila, que é Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Essa obra aqui é fantástica para que a gente possa entender as correlações sobre o feminismo e o feminismo negro e como essa estrutura transforma as organizações também. Então, como que a gente vai falar com essas pessoas? Como que eu vou trazer mulheres para dentro da minha organização? Como que eu vou ver a correlação da responsabilidade da minha organização com a sociedade que eu estou inserido? É fundamental. O livro da Angela Davis, Liberdade é uma luta constante. Angela Davis também, ela é uma lutadora pelos direitos, né? É uma ativista conhecidíssima, e ela vem trazer para nós como os conflitos, apesar de serem mundiais, refletem no nosso dia a dia, na nossa sociedade, principalmente na nossa sociedade brasileira, que é uma salada, né? A nossa comunidade brasileira tem diversas etnias, diversas pessoas, diversas culturas, religiões, como essas questões se conversam. Isso é diversidade, é super importante. Para que a gente possa falar ainda sobre essas questões, principalmente de responsabilidade das organizações, tem esse livro que se chama Quarto de Despejo. O livro Quarto de Despejo é o relato da Carolina Maria de Jesus e a vida dela numa favela, que é a extinta favela de São Paulo.
e ela vai trazer um relato, principalmente o relato da fome, da dor, das dificuldades de acesso aos recursos financeiros, para que a gente possa pensar como a minha organização pode ajudar. Se a gente ainda tem pessoas passando fome, ou se eu ainda tenho pessoas que estão à margem, como que eu posso ajudar elas? Como que eu posso forçar e falar com o meu fornecedor que eu tenho um compromisso, que eu tenho ali, eu conheço a agenda da ONU, a agenda de desenvolvimento, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, eu estou lá fazendo meu esforço para a igualdade de gênero, organizações sustentáveis, mas se o meu fornecedor não estiver fazendo isso, a gente está numa rede que não vai funcionar. É preciso que a gente puxe esse fornecedor com a gente e cobre dos nossos consumidores também para que eles reconheçam o nosso papel na sociedade. Isso é um trabalho em rede e a gente vai fazendo essa construção. Por último não, eu gostaria de deixar outros 3 últimos temas, que são esse aqui, esse caderninho bem fininho aqui, ó, se chama Teoria Queer. Ele é um livro muito bacana. Ele vem trazer para nós as questões sobre o público gay, como ele é formado na sociedade, como a pessoa gay, como o homem gay é interpretado na sociedade, a partir de que momento essas pessoas passam a lidar com a realidade. Porque enquanto a gente está dentro do seio familiar, a gente é bem querido, é compreendido, mas a partir do momento que a gente passa para o ambiente escolar, tudo muda. Para todo mundo. Para o homem gay, para as pessoas gay, o diferente, né? O queer público, o queer é tudo diferente. Então, ele traz essas questões também. A penúltima indicação é esse livro do Itamar Vieira, ele é um livro premiado, também é muito bacana, se chama Torto Arado. O Torto Arado ele vem contar a história de 2 irmãs que descobrem um objeto super estranho na bolsa da avó delas e elas começam a desenvolver essa história. Qual que é o objetivo desse livro? Ele traz um contexto muito bem descrito sobre como foi a extinção da escravidão, né, aqui no Brasil. Acabou a escravidão, mas será que ela acabou mesmo? O que aconteceu depois disso? A gente tem uma visão eurocêntrica da história que diz para nós que a escravidão acabou, que tudo acabou, e parece um conto de fadas. E, na verdade, nada disso aconteceu. Então, a gente precisa desses temas para também estar questionando pontos que a sociedade vive até hoje. Por que a nossa sociedade vive isso e como que a nossa construção de organização, de negócio, pode fazer diferença? Por último, eu vou trazer para vocês esse da Invenção dos Direitos Humanos. A Invenção dos Direitos Humanos é uma obra sensacional, é uma obra, ela vem trazer, ela conta para nós como os direitos humanos se desenvolveram até hoje e como os direitos humanos estão caminhando para se adaptar também à diversidade. Porque como eu iniciei, a diversidade ela não é uma questão fixa. A gente nunca vai entender a diversidade dentro da nossa sociedade. A gente vai ter que estar sempre se aprimorando e se atualizando, porque hoje a nossa sociedade está mudando muito rápido. Até a década de 90, por exemplo, existiram várias convulsões sociais, mas nenhuma tão grande quanto a internet. Então a gente precisa entender como que essa relação em rede do nosso negócio faz a diferença na sociedade e como a sociedade faz a diferença no nosso negócio. É sempre uma troca que tem que ser muito saudável para que a gente possa ter negócios saudáveis e uma sociedade saudável. Bom, sobre diversidade, o meu ponto era esse, gente. O que eu queria trazer eram essas provocações e algumas bibliografias para que vocês possam mergulhar um pouco mais na temática. Maravilha! Obrigado, Thalisson. Isso é bem legal. Eu anotei, estava falando aqui com o André, eu anotei vários nomes já. A gente vai depois pegar a gravação, ver todos esses livros aí. Tem muita coisa legal, muita base. E isso é legal, inclusive, para quem realmente quer empreender, começar, ou quem já empreende para conseguir transformar toda essa sociedade que começa dentro da empresa, ao redor, os fornecedores, tudo mais com essa atitude já mais inclusiva, mais humana, mais respeitosa, porque nada mais é do que a sociedade que está ao nosso redor, mas agora com um poder de fala muito maior e todo agora conhecendo muito mais com o que você falou. Obrigado por Correto, compartilhar tudo isso com a gente, viu? imagina. E E Thaleson, aí, fala aí, André, fala aí. desculpa te interromper. Achei legal de você falar que a questão do dinamismo, né? Que é uma coisa que a diversidade, ela, não sei quando começou, mas é uma coisa que não vai parar, né? Então, acho que o conceito de diversidade, ele ainda é muito amplo e eu tem uma música que fala, o novo já nasce velho. Eu acho que faz muito sentido
para diversidade. E vendo você falar e mostrar inúmeras obras, que algumas eu conhecia, inclusive o primeiro livro que você mostrou, em um evento que eu participei, eu ganhei esse livro. Eu Da acho que eu, Chimamanda, né? acho que eu tenho ele em casa e eu nunca abri esse livro. Agora eu falei assim, puxa, eu acho que eu preciso dar uma alfinetada aqui em mim mesmo para ver essa obra. E uma coisa que eu queria entender de você, você acha que na sua vida o desafio seu, até por conta desse conhecimento que você tem, seria instruir as pessoas sobre a diversidade? Olha, André, a diversidade, ela é um movimento, né? Como eu disse. Pensemos que há pouco tempo atrás eu não poderia me casar com outro homem. Eu era proibido de casar com outro homem, né? Porque a sociedade entendia que isso não era correto, apesar dessa minha vivência ser mais do que conhecida pela sociedade, né? Vejamos os romanos antigos, ou mesmo os espartanos, que as pessoas têm como referência de masculinidade, né? Os espartanos, por exemplo, na verdade, os jovens espartanos saíam do seio familiar muito novos e tinham um tutor. Esse tutor também espartano ensinava ele a lutar, ensinava ele a tudo. Dentro desse processo, o tutor era permitido, permitia-se que o tutor tivesse relações sexuais com o tutorado. Então, esses homens praticavam sexo homossexual naquela época. E veja, isso é histórico, poxa, isso nem sei desde quando isso existe, então é aquilo que tu falou, né? Desde quando existe diversidade? Desde sempre, gente. Processos, cultura. Mas tivemos uma cultura, principalmente eurocêntrica, que veio estabelecendo um padrão de comportamento e veio querendo suprimir tudo aquilo que era diverso. Vejamos que nas explorações, nas grandes explorações europeias, dizimaram comunidades em que o comportamento homossexual era totalmente aceitável, ou mesmo o comportamento das pessoas trans. Aqui no Brasil, por exemplo, comunidades indígenas desconhecem palavras que nós temos como preconceito ou diferença, porque eles não têm diferentes. Para eles, são comunidades, eles se comportam e convivem dessa forma. Então, o grande desafio é a gente entender que isso está sempre em movimento e que isso não é novo. É um movimento que sempre existiu. Nós tivemos aí uma cultura eurocêntrica, temos até hoje, principalmente nas questões, inclusive nas questões educacionais, né? A educação hoje ela é passada a partir de um olhar eurocêntrico, a partir de um olhar em que o homem branco é o salvador da sociedade. E foi ele que trouxe toda a moléstia para nós, né? Até as moléstias mesmo dos navios, né? Que eles trouxeram os ratos, aquela coisa toda. Então, esse é o maior desafio, as pessoas compreenderem, o maior desafio com as pessoas, elas compreenderem que esse tema não é novo, ele sempre existiu. O que não existe hoje é o olhar para ele, e é preciso que todo mundo olhe e respeite essa diferença. E são muitas, né? A gente não vai conseguir compreender tudo, mas que aquilo que chega às nossas mãos, a gente consiga compreender e respeitar, isso é fundamental, principalmente para os negócios, né? Maravilha. André, tudo certo? Tudo certo, esclarecidíssimo. Maravilha. Bom, novamente, obrigado, Thalisson. Vamos continuar o nosso evento aqui, nosso segundo dia de evento. Já está ansioso para aparecer aí, ó. O Diogo já está. Até deixa eu colocar ele em destaque aqui, tirar, de voltar como funciona, colocar em destaque. Agora vai dar. Pode tirar para destacar. Agora sim, estou mexendo no Teams poucas vezes. Diogo, seja muito bem-vindo também. Diogo vai dar continuidade aqui, o nosso segundo convidado também falando sobre isso, dentro do nosso Tenda Black Empreender e Atitude. Diogo, com você a palavra, pode se apresentar e falar sobre o que você preparou aí para a gente. Legal, legal. Como eu não sou de comunicação, eu preciso de uma muleta. Então, eu preparei um slide para falar sobre a proposta de tema que eu vim trazer. Só Tá. compartilhar minha tela com vocês. Inclusive, Não. eu já até coloquei. Você tem total liberdade. É a forma como você se sinta bem, não tem problema nenhum. Entre amigos, entre conhecidos. Coloquei Então, aqui. nossa, tem uma animação. Muito bem. Olha só que bonito esse slide. É tudo do próprio PowerPoint, porque eu não sei fazer nada disso.
Não, mas qualquer Então, coisa vamos já lá. Então, vamos lá. O que eu trago aqui é um olhar para a diversidade voltado para as questões mais práticas, né? Na prática. Por que acontece? Eu caí na diversidade. Eu não estudei diversidade. Eu simplesmente caí. E como foi que eu acabei caindo nesse tema de diversidade? Vamos lá. Primeiro, para quem não me conhece, quem sou eu? Eu sou especialista em gestão de programas e projetos de impacto social. Eu sou consultor de diversidade, equidade e cultura inclusiva pela ABERJ. Eu sou voluntário de mentoria de carreira. Eu sou maquiador social formado pelo SENAC e ativista nas pautas raciais e LGBTI+, né? E aí, o que eu percebi? Como que a gente se apresenta para as pessoas? A gente se apresenta como uma pessoa profissional, né? Sempre que a gente vai falar quem somos nós, a primeira coisa que a gente faz é jogar para o lado profissional. E o profissional não é só uma parte nossa, né? O corporativo não é só quem a gente representa. O corporativo é um dos pedaços que nos representa. Aí eu comecei a me perguntar: eu sou apenas isso? Eu não sou apenas isso. Eu sou bem mais que isso. Então, eu trouxe aqui, quem sou eu? Eu sou um aspirante artista, porque como maquiador e pelas maquiagens que eu faço, a maquiagem, ela é uma arte, né? Eu sou aventureiro, então eu gosto de me aventurar em temas, em algumas situações, né? Eu sou uma pessoa amiga, eu tenho muitos amigos, eu sou filho, então eu tenho pai, mãe, e sou rolezeiro, né? A gente gosta de um momento de lazer. Então, se você for pensar, diversos somos todos. Nós não somos uma coisa só, nós somos diversos, né? Num olhar mais intrínseco, somos pessoas diversas. E aí teve uma fala que o Thaleson trouxe, que é uma fala que eu adoro. Não somos iguais. Toda vez que eu escuto aquela fala de somos todos iguais, ai, juntos somos um. Não, gente, não somos um, não somos todos iguais, somos pessoas diferentes, e essas diferenças precisam ser, em primeiro lugar, respeitadas, e em segundo lugar, contempladas. Né? Então, assim, intrinsecamente a gente precisa se orgulhar de quem nós somos. Em terceiro lugar, respeitar quem o outro. Desculpa, em primeiro lugar, respeitar quem o outro é. Em segundo lugar, respeitar quem nós somos. E como eu cheguei até aqui nesse conceito? A primeira coisa foi que, desde que eu me entendo por gente, até 2018, eu acreditava na meritocracia, no poder do esforço, na luta para conseguir as coisas, na busca por conquistar o que eu queria, até 2018. De 2018 para frente, eu percebi que nós vivemos numa sociedade que pratica o racismo, que é muito desigual, que é sexista, que é machista, que é etarista, que pratica a LGBTfobia e que pratica o capacitismo. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade que tem vários viéses inconscientes dentro dessas intersecções racial, de gênero, de capacidade de pessoas com deficiência e tudo mais. Então, quando a gente olha para essa questão do viés inconsciente, a gente faz essa análise de que, se a gente vive numa sociedade, se nós somos pessoas que vivemos numa sociedade com várias questões estruturais e estruturantes, e essa sociedade está também, essas pessoas também estão dentro das organizações, as organizações elas também possuem esses viéses inconscientes. E o que são viéses inconscientes? Nada mais do que coisas que nós praticamos sem nunca nos questionarmos o porquê daquilo. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui, vou tentar não chegar muito, não viajar muito na maionese. Mas um muito bacana, por essa banca que está sendo muito representada pelo público masculino, por que que o homem
é muito mais permitido socialmente ele explorar a sua sexualidade do que a mulher, né? A mulher, querendo ou não, na sociedade, a mulher que explora a sua sexualidade, ela é tida como vagabunda. O homem que explora a sua sexualidade, ele está se descobrindo ou ele é o homão do rolê, né? Ah, outra coisa que a gente pode ter aqui de viés inconsciente é a questão de que quando a gente das pessoas, conforme elas vão ficando velhas, elas vão ficando incapazes. Então, sempre que a gente olha para uma pessoa que ela está ficando velha, a gente acaba achando que ela está ficando uma pessoa incapaz, a gente já associa aquela imagem totalmente etarista, do idoso de bengala, pessoas, ou então da vovozinha tricotando. E não, a nossa população, a pirâmide etária, ela está se invertendo, as pessoas estão ficando mais velhas, né? E o mercado está tendo dificuldade de buscar profissionais. Então, o que que isso faz com que as pessoas acabam praticando? O empreendedorismo por necessidade. Né? O mercado está querendo buscar gente nova, só que a nossa pirâmide ela está invertida. Então, isso faz com que há várias desigualdades e até problemas de empregabilidade para essas pessoas, para esse público que está envelhecendo. Essa é uma das percepções do viés inconsciente, tem várias que podem ser exploradas. Então, a pessoa que fez com que eu tivesse essa percepção foi a Djamila Ribeiro. Idolatra essa mulher até hoje. Porque até 2018, quando eu acreditava em toda aquela questão da meritocracia, eu achava que se eu me esforçasse muito, eu ia chegar onde eu queria. E isso não acontece para todo mundo. Não é tipo só porque eu consegui que qualquer pessoa, dentro do meu recorte, seja ele racial ou do público LGBT, vá conseguir, por conta dos vieses inconscientes da sociedade. A nossa sociedade, ela é a que mais mata pessoas pretas e pessoas LGBTs, aumentando aí para o recorte de pessoas trans. E foi numa palestra que eu participei com a Djamila que eu percebi tudo isso e mais aprofundado nas questões raciais. Então, foi ela que me abriu os olhos. Outra coisa também foi porque eu entrei numa empresa onde tinha um setor de diversidade e inclusão. Inclusive, a palestra que eu participei dela foi dessa empresa e tinha várias pautas ali sendo faladas. Então, eu sentava assim, eu olhava para tudo aquilo que eu estava ouvindo e eu falava, gente, eu vivi uma mentira a minha vida inteira. E quando você começa a estudar diversidade, é um caminho que não para mais. Você vai tendo outros insights, você vai tendo outras percepções, e isso só vai aumentando. Então, o que eu percebi aqui? Aonde que está essa tal igualdade que todo mundo fala? Tipo, não há diferenças, nós somos todos iguais, né? Então, eu trouxe essa imagem aqui, que foi o que me abriu os olhos. Foi quando, nessa prática de Jamila, eu percebi que o racismo, ele está em todas essas esferas aqui, né? Quando a gente fala de saúde, mulheres negras na rede pública, elas não recebem anestesia. É sempre tentado, na rede pública, quando eu falo do parto, né? É sempre tentado o parto... não é que o nome não é parto natural, porque aquilo não pode ser natural. Mas é sempre tentado o parto natural até o último limite. Então, a gente já vê mulheres que ficam ali em 12, 14 horas em trabalho de parto porque não recebem anestesia. Diferente de mulheres brancas, que são mais... que as pessoas se solidarizam mais. Renda de trabalho. Aí eu trago um pouco da minha experiência aqui no caso. Eu estava num cargo menor, já tendo pós-graduação. Então, eu era uma pessoa que já tinha pós-graduação e estava num cargo menor comparado a uma pessoa branca que estava graduando. Então, geralmente, as pessoas brancas elas têm o privilégio da dúvida ou da oportunidade. Então, eu sempre tinha que provar que eu sabia algo. Não bastava eu saber, eu tinha que provar que eu sabia. Então, eu acabava recebendo pouca oportunidade de desenvolvimento. As possibilidades para mim diminuíam mais. Eu sempre tive gestores de pele branca. Era muito difícil eu ver um gestor negro. Ou então eu era o único negro naquele setor. Eu estou vendo que meu tempo está quase acabando e eu estou na metade do slide. Meu Deus. Então vamos lá.
E o que que o mundo está fazendo para gerar essa mudança? Então, a gente tem aí como referência para qualquer pessoa que queira empreender e está alinhado a, a essa mudança proposta para o mundo, a Agenda 2030 da ONU, né, que são os ODS, o Thaleson falou sobre isso. Empresas maiores e até as redes sociais e a internet tem muita questão sobre a pauta de diversidade, equidade e inclusão nas organizações. E agora a gente tem aí a pauta ESG, que traduzida a português é o ASG, que está olhando para as questões interligadas do ambiente, da sociedade e de governança, né? Então, quando a gente fala de governança, por exemplo, conselhos que não tenham uma diversidade podem até receber multa, né? Porque é preciso ter no conselho, na política. Então, isso está começando a virar uma penalidade para as organizações também. Então, a pauta ESG traz muito dessa questão. E o que é diversidade, né? A diversidade é, primeiro, diversidade somos todos. Segundo, diversidade é você olhar para uma foto ou para um público ou para um recorte ou até para o seu. Vamos trazer mais para nós. Nas relações que você pratica. Quando eu falo relações, é tipo relações de familiar, relações de amizade, relações de trabalho. Essas relações que você alimenta, você está inserido num público diverso, né? Você tem ali uma diversidade de pessoas. Então, diversidade é isso: é você olhar para uma imagem ou para um cenário ou para uma comunidade e perceber que ela é diversa, que ela tem uma grande representatividade dentro de vários recortes e interseccionalidades. O que é a equidade? A equidade, ela é o inverso da igualdade, né? A igualdade identifica que nós somos todos iguais. Então, se somos todos iguais, nós não admitimos que as pessoas recebam um atendimento especial. Então, se vocês olharem na imagem aqui, a gente tem 3 pessoas, aonde é dado um banquinho, né? Pensa num processo seletivo. É dado um banquinho para uma pessoa, só que um cara é mais alto, um cara é mediano e a gente tem ali, digamos, um anão. Quando você vai para a equidade ela possibilita que todas as pessoas, com as suas diferenças, possam ter as mesmas possibilidades. Então, o cara mais alto, ele alcança a visão que ele tá tendo ali do jogo. O cara médio, ele recebe um banquinho para poder ficar ali, ter o mesmo acesso que o cara mais alto. E o anão, digamos ali, ele tem 2 banquinhos para que ele possa ter o mesmo acesso que os outros 2. Então a equidade ela tá muito atrelada à justiça, né? Que aí a gente traz para as questões de lei de cotas, essa coisa da SG de trazer diversidade. Então, a equidade, ela promove justiça na sociedade. Então, dar acesso a quem, por prática da igualdade, não está recebendo acesso. E aí, quando a gente vê isso, a gente olha para essa figura da realidade. Na realidade, o que é? Quem não tem acesso, continua sem acesso. Quem precisa de um pouco acesso, tem pouco acesso. E a pessoa que, tipo, não precisaria de acesso, tem muito acesso, né? Então, a nossa realidade hoje na sociedade é essa. E aí, a gente pensa assim, mas e aí, o que é inclusão? Eu ouvi Agora eu tô chegando no final do slide, gente. E o meu tempo já praticamente quase acabou. A inclusão, a gente tem esses 3 recortes aqui. Hoje, na sociedade, a gente vê a exclusão, né? Então, tipo assim, um público minoritário, ele é muito representado e tem muito acesso ou muitas possibilidades. Esquece essa cena da separação. Meu despertador aqui de que meu tempo acabou. Esquece esse slide aqui que da separação. E aí, quando a gente fala o que muitas empresas fazem eu quero trazer diversidade para minha empresa e faz a integração. Pega aquele público que é menos representado e enfia para dentro. Porém, essa pessoa não se identifica com o clima organizacional ou não se vê representada na empresa.
E aí fica aquela coisa meio estranha, né? Tipo, eu tô aqui, mas será que eu pertenço a esse lugar? Será que aqui é o meu lugar? Então a gente acaba criando várias situações para essa pessoa dela ter uma dúvida. Quando você traz aí, quando você pensa na questão de inclusão, é para que aquela pessoa se sinta à vontade, para que ela se sinta representada dentro da sua organização, dentro da sua organização. Então, a inclusão nada mais é de que pessoas diferentes se sintam à vontade em qualquer ambiente. Tem uma fala que diz: diversidade é convidar para festa, inclusão é chamar para dançar. E numa aula que eu tive na quinta-feira com um professor dentro do curso da Berge que eu estou fazendo, Diversidade e Inclusão, ele fala que essa fala ela ainda é muito autoritária. E ainda traz essa questão do salvador, da pessoa que vai resolver o problema. Então, tipo assim, você só entra aqui se eu te convidar. E eu vou te chamar para dançar, mas que música que tá tocando? Né? Qual é a música que tá tocando? Você vai dançar de acordo com a música que eu estiver tocando aqui dentro. Então, a gente não olha para a particularidade de cada um quando a gente traz ali a questão da equidade. E aí eu pergunto, né? Aí eu causo uma provocação. E o que você, como pessoa, está fazendo hoje? E aí a gente tem essa questão. Você não precisa fazer uma coisa muito grande, tipo, nossa, eu vou revolucionar o mundo. Não. Pequenas atitudes, elas podem gerar mudanças transformadoras. Então você pode impactar a sociedade, o seu grupo de amigos, a sua família ou o seu trabalho com pequenas ações. E aí eu trago aqui outra provocação, né? Eu trouxe aqui uma pergunta, e aí eu trago a provocação. Então, vamos falar sobre isso? E aí eu deixo aqui aberto para a gente fazer um debate com todo mundo que estiver aqui, para fazer essa provocação e conversar sobre o que a gente está fazendo hoje para causar essa mudança. Ou dentro do empreendimento que você quer criar, dentro da empresa que você trabalha, né? A gente pode ter esse momento agora para uma conversa, um bate-papo, um troca-bola, uma coisa mais Marília Gabriela. Diogo e Thalisson, já vou falar para os dois já, porque primeiro agradecer, né, a aula, foram 2 aulas aí que a gente teve em 30 minutos. Fique tranquilo, Diogo, que você seguiu à risca o tempo, bem tranquilo. Não iremos brigar com você por conta disso. E foi uma aula muito interessante. É um tema que é novo para algumas pessoas, mas eu vou dar uma opinião pessoal, né? Eu percebo que talvez o Thalisson, eu, o Diogo, o Maurício, que eu tenho mais proximidade, a diversidade na gente já nasce na gente. Não é uma coisa que a gente tem que aprender. E é muito do nosso ser humano ser assim e respeitar as diferenças. Porque eu, desde pequeno, eu nunca me vi tendo preconceito com alguém de cadeira de roda, ou vendo alguém de uma cor diferente da minha e entender diferente. Eu nunca tive isso. E hoje parece que é um tema tão simples para mim de ouvir assim vocês falando, mas para grande parte da sociedade é uma coisa que você tem que ensinar que o diferente é bom e que o diferente pode trazer benefícios, assim, né? E aí uma pergunta que eu até, volta a pergunta, né, para vocês aí, que eu até anotei no primeiro, o quão a sociedade, porque é legal vocês falarem tudo isso, mas o que vocês acham aí que o quão a sociedade está preparada para a diversidade? Posso Quer falar puxar? primeiro, Thaleson? Deixa eu puxar, que eu senti aqui uma vibe. Gente, primeiro 2 coisas. Lembra quando eu falei que diversidade é muito fluida e as coisas vão acontecendo? Por exemplo, agora no slide do Diogo, que Diogo ficou perfeito. Inclusive, se tu puder me mandar, eu vou querer. Depois eu quero dar uma olhada, eu quero construir algo muito parecido. Achei super legal. Eu adoro PowerPoint, achei bem legal. Mas no exemplo do Diogo, quando a gente fala de diversidade, dá atenção aos aspectos, e eu tenho muito cuidado para falar sobre diversidade, porque realmente a gente, do dia para a noite, a gente precisa mudar o nosso comportamento, porque ele é ofensivo para alguém. Mas quando teve a parte sobre igualdade, equidade, realidade, a gente tratou a pessoa da terceira posição como anão. E hoje as questões de diversidade, já fazendo valer a voz desse público, indicam que essa palavra anão, chamar alguém de anão, já é ofensivo. Então a gente tem que tratar essas pessoas como pessoas com nanismo.
Então, porque isso não define quem essa pessoa é. Como isso tudo é dinâmico, a gente precisa estar sempre se atualizando, pensando e melhor, estar num espaço seguro para que as pessoas possam nos ensinar. Hoje o cancelamento é uma realidade, né? Todo mundo cancela todo mundo, mas a gente tem que aprender. Por isso a gente só vai aprender por dois aspectos, ou na convivência ou na leitura, né? Na busca por referências. E o André falou agora sobre essa questão de que é uma. Eu entendo o que tu falou, André, mas eu acho que a sociedade não entende isso. E quando a gente fala que a gente já nasce olhando para a diversidade, é um pouco perigoso para a sociedade ouvir isso. Por quê? Não é porque eu sou gay que eu nasci sabendo como é a sociedade gay. Pelo contrário, eu fui formado dentro de uma estrutura machista, de uma estrutura que não me permitia ser quem eu era, e por muito tempo eu tratei, inclusive, gays com machismo, mulheres com machismo. Então, a gente nasce dentro dessa sociedade e a gente vai se desenvolvendo por questões próprias. Aí, de novo, por referências ou por experiências passadas. Então, a sociedade tem uma dificuldade muito grande. Ela acha que porque a pessoa é preta, ela tem que ser PhD em racismo. Se porque eu sou gay, eu tenho que ser PhD no tema LGBTQIA+, e que eu não posso errar. E não, gente, a gente nasceu numa sociedade que não fala nada de diversidade. E a gente está tendo um trabalho dobrado de aprender sobre diversidade e ainda fazer essa ponte com a comunidade, sem cobrar o colega, porque eu não posso cobrar vocês. Porque você é preto, eu posso cobrar você para falar sempre sobre racismo. Pelo contrário, eu, como homem branco, tenho que me esforçar de ir atrás, entender e fazer essa comunicação com os meus pares, porque geralmente no nosso círculo a gente vai fazendo, a gente vive nessas bolhas sociais, né? E aí, onde não tem, aí é onde diz o livro da Djamila Ribeiro, né, lugar de fala, onde não tem alguém que possa falar sobre aquilo, que a gente possa estar levando essa palavra. Então, esse é o ponto difícil da comunidade, a sociedade entender esses aspectos. Pode continuar. Valeu, Thaleson. Pode continuar aí, Diogo. Se quiser falar Tá, alguma eu coisa. vou aproveitar aqui para falar que reforçar que o que o Thales falou, que sim, a nossa sociedade ela não está preparada ainda para trazer essas questões. Quando a gente fala no âmbito mais pessoal, a nós como pessoas e como cidadãos, a gente ignora. Então, tipo assim, se a gente tá falando sobre racismo, eu não vou ouvir porque eu nunca pratiquei. Está falando sobre LGBTfobia? Eu não vou ouvir porque eu nunca pratiquei. Está falando sobre etarismo, sobre sexismo? Eu não vou ouvir porque eu nunca pratiquei. Então a gente subentende que a gente nunca praticou porque a gente identifica essas ações como atos diretos. O que é um ato direto? O ato direto é eu virar pro André e falar: seu preto macaco, e tacar uma banana na tua cara. Ou virar pro Maurício e falar assim: seu viadinho, vai ser homem, e dar uma chinelada na cara dele. Isso é um ato direto. Só que a gente não entende que existem outras práticas, né? Que são, que são nem imperceptíveis a olho nu, mas que são veladas. Então, por exemplo, eu entrevistar o André e o Maurício e na hora da minha avaliação, se o Maurício ele for tipo ele for graduado e tiver uma especialização, e o André for graduado, tiver um MBA, mas se o Maurício tiver um inglês mediano e o André não, eu excluo o André na hora. Entendeu? Porque eu subentendo que o nível de esforço que o Maurício fez, e por ele ter um inglês mediano, ele é uma pessoa mais apta para fazer aquela função. Agora, por mais que o André tenha graduação, pós-graduação, MBA, experiência na área, se eu for um selecionador com vários viés inconscientes, né, que é olhar, mas o André é negro, não quero o André aqui, eu vou excluir ele. Só que como é que a gente prova que aquele processo seletivo está sendo racista? Como você prova? Entendeu? Você não prova. Então, a sociedade não está preparada porque, primeiro, não há uma escuta ativa. Segundo, muitas ações de preconceito,
elas não podem ser provadas, porque a nossa sociedade entende apenas as ações de preconceito como ato direto. Mas o nosso mundo, ele muda a todo tempo. A sociedade está mudando e está começando a ser cobrado por lei. Agora aprovaram o racismo agora é uma ação que é um ato que ele não tem, parece que não prescreve, né? Você pode acionar como ato racista, né? Então, tipo, então assim, são conquistas, e uma hora vai chegar. E também vai mudando de geração para geração. Porque, por exemplo, tudo que a gente tem como viés inconsciente hoje, a gente ouviu da nossa avó, dos nossos pais, né? Então, tudo que a gente escutou veio de uma geração passada. Nossa geração está começando a entender essas questões agora. E aí eu trago um exemplo. Eu estava num ônibus e uma vez, há um tempo atrás, e tinha uma criança na minha frente com a mãe dele. E ele tava falando, mãe, eu tava na escola, nananã, eu tava brincando com a menininha, barará, barará, barará. A mãe dele virou para ele e falou assim, legal, e você gosta dessa menininha? Ele falou, não. Ela, por quê? Ele, porque ela é negra. A criança tinha 5 anos, 6 anos, sei lá, 7 anos. Aonde essas crianças escutam isso? Aonde elas escutam que não gosta de alguém porque alguém é diferente dela? Ou porque é negro? Esses dias eu vi no LinkedIn uma mãe que estava pedindo ajuda porque a amiguinha da filha dela cortou a trança da menina. E a menina tinha o quê? Uns 11 anos. Então, aonde essas crianças escutam? Onde elas aprendem? Né? A gente aprende em casa. A gente aprende em casa. As pessoas falam assim, isso daí é gente que não tem educação. Não, sim, teve educação. Só que teve educação racista, sexista, machista, que foi o que o Thales trouxe. Então, a nossa sociedade ela não está pronta ainda, mas ela vai ficar por bem, ela vai acabar ficando pronta por bem ou por mal. E as novas gerações agora, né, a geração TikTok, está muito mais pautada nessas questões do que a nossa geração aqui. A minha, a do Thalisson, a do Maurício, a do André, essa geração de agora tá vindo com essa coisa mais forte. Legal, Diogo. Muito bom, muito bom, muito legal, gente. Quanta coisa, né? E os dois acabam linkando, né? Porque tem a parte do livro falando que é o estrutural, então vem desde sempre, aí continua com essa parte que é velada, e aí entra alguma lei, mas aí não pode falar porque não é direto. Então, tudo isso, nossa, eu já estou seguindo metade do pouco que vocês falaram aí, tô tudo seguindo o Instagram já para conseguir acompanhar. Aí quando eu fui ver, todo mundo segue já também. Eu falei, gente do céu, como que eu não seguia isso, sabe? Falei, gente, é isso, sabe? É justamente isso, é usar as ferramentas que a gente tem, então Instagram, TikTok, como vocês falaram, justamente para também servir como base de apoio e seguir a galera certa. Muito legal, mas assim, é muito rico, é muito legal. E aí eu também dou a palavra, que se quiserem comentar, Paty e Carla, por favor, sintam-se à vontade para falar, caso queiram, senão vocês levantam a mão, dão um joinha assim e tudo certo, mas eu aposto que vai enriquecer mesmo nesse assunto. Eu só quero dizer que, gente, aqui é um ambiente seguro, tá? Acho que essa conversa aqui é um ambiente seguro e é muito melhor tirar todas as dúvidas, caso não tenha alguma dúvida aqui, para que não, né, para que ela seja sanada nesse ambiente que a gente está promovendo aqui, tá? Então podem ficar à vontade, que é um ambiente seguro, sem cancelamento. Muito legal. Bom, pessoal, vou falar então. Eu queria agradecer, achei bem bacana a palestra de vocês dois. Na empresa que eu trabalho, está rolando também um projeto que chama BT Mais Diversa, que é uma academia, né? Eu dou aula numa academia. E eu achei bem interessante da parte deles também se preocuparem com essa questão da diversidade, porque a academia é o lugar certo para as pessoas se sentirem acuadas, se sentirem inibidas por diversos motivos, seja ainda mais uma academia de grande porte. Então, seja por questão racial, seja por questão de ideologia de gênero, seja por tudo isso. Então, a gente está sendo educado nesse sentido. E pegando um ganchinho no que foi dito aqui, a empresa oferece, mas de todos os funcionários que tem, sei lá quantos mil funcionários, pouca gente que se interessou em ouvir, entrar nessas palestras, em fazer parte desses projetos. Então, a gente vê
que realmente tem essa oferta de ensinamento, de palestras, de educação em relação a todos esses sentidos, mas falta também o interesse de entender que a gente pode ter, sim, falas que sejam preconceituosas em todos os sentidos, seja em relação à gordofobia, à homofobia, em questão de racial, enfim. Então, eu acho bem bacana que nesse grupo pequeno ou em qualquer outro grupo seja discutido isso com segurança, da forma que vocês falaram, e que a gente aprenda, né? Saiba ouvir também, saiba que a gente também pode ter errado muitas vezes e que essa decisão de aprender e de escutar que pode mudar daqui para frente, né? Pode reduzir essa quantidade de erros, pode reduzir essa chance de ofender alguém de alguma forma que a gente fale ou que a gente haja, né? Independente de onde seja no trabalho ou com algum amigo, que às vezes a gente acha que está sendo inofensivo e não é, né? Então, acho que é isso, galera. Gostei muito da palestra de vocês dois. Vou pegar também, eu acho que o André anotou todos o nome dos livros, né? Vou pegar também todos, porque eu quero saber, quero ler depois. E muito obrigada, é isso. Legal. Maravilha, valeu, Carla. Paty, quer falar alguma coisa? Aproveitar que a gente está aqui nessa reunião aqui. Gente, eu só quero agradecer, né, ao Thalisson, ao Diogo. Um complementa o outro, né, no conteúdo, eu achei incrível, tá? A bibliografia que foi citada, né, todas elas. Não li nenhuma, mesmo tendo formação em serviço social, sou assistente social de formação, mas trabalho como agente de saúde, né? E assim, no meu dia a dia, na área da saúde, eu também não identifico a inclusão dessas pessoas, né, que são pessoas, enfim, a gente não tem que ficar classificando pessoas, eu acho até estranho, sou até estranho para mim, mas dentro da área da saúde não tem nem parte de Libras, que deveria ter, né, nós não aprendemos isso, porque se um paciente com deficiência auditiva vai lá, como que eu vou atender esse paciente? Né? Então, assim, não tem, e também não tem a parte ideal de acessibilidade, de estrutura, né? Eu até observo, né, a parte das medidas para um cadeirante de um banheiro, por exemplo. Então, assim, são essas pequenas coisas que a gente vai identificando no nosso dia a dia, né? E até falas que depreciam as pessoas, seja com deficiência, uma pessoa com transgênero, que seja, né, falas de profissionais que deveriam ser mais humano, né, deprecia essas pessoas. Então, assim, no meu dia a dia, eu sempre estou fazendo esse bom combate de corrigir, né, como que você vai chamar o outro, né? Então, eu acredito que se foi como o Diogo trouxe, né? Se cada um fizer um pouquinho no seu dia a dia, né, até intervindo em situações que tem discriminação, que tem preconceito, eu acredito que aos pouquinhos a gente consegue fazer a transformação social. Legal. Muito bom mesmo, muito bom. Sobre você falar da questão da saúde, eu acho que não só na saúde, mas no geral, a nossa sociedade não tem, tipo, pouquíssimas, numa questão mais falando de questão pública, pouquíssimo acesso a pessoas com qualquer tipo de deficiência. Então, por exemplo, a língua brasileira de sinais, ela é uma língua, né? Assim como o português. A gente valoriza o uso do inglês, sendo que 1% da população do nosso país fala inglês, e a gente não valoriza o Libras, né, que é a língua brasileira de sinais. Por quê? Tem pessoas que são surdas, a pessoa tem que se adaptar a fazer uma leitura labial ou fazer um treino com fono para conseguir falar. Aí ela faz leitura labial e ainda eu não sei como que fala direito, mas ela consegue falar, por mais que ela não escuta nada e ela não consegue reproduzir a palavra. Então ela precisa se adaptar a um modelo que é padrão, que é você precisa falar
ou ouvir, né? E muitas vezes o pouco que dá para atender se a pessoa ela só não escuta, pelo menos, e ela subentende-se que ela lê, ter placas, né? Então, em alguns lugares precisa ter placa. Acessibilidade mesmo. Se o ambiente é público, para que eu tenho que ter rampa, né? Eu tenho que ter um banheiro adaptado. Eu tenho que dar acessibilidade para as pessoas, né? O que é básico: saúde, educação e segurança, né? E eu lembro que quando eu era criança, na escola eu via, tipo, tinha uma turma com alunos com deficiência, com uma diversidade de deficiências, e eles não ficavam nem numa sala igual a gente, eles ficavam numa sala dentro da secretaria. Então, que tipo de inclusão você promove quando você pega um público e você separa ele dos outros? Então, tipo, eles ficavam numa sala separada, o recreio, o intervalo deles era no momento diferente do nosso. Então, tipo assim, você não promove inclusão. E tem uma pesquisa que foi feita que quanto mais contato com o diverso uma criança tem até os 5 anos, mais ela não pratica a desigualdade. Então, crianças até 5 anos, ela vê outra como igual. Eu ia trazer alguns vídeos aqui, mas como era só 15 minutos, não ia dar tempo de eu mostrar alguns vídeos. Então, ela entende a pessoa o outro como igual, seja um deficiente de mobilidade, seja um deficiente auditivo, seja uma pessoa com síndrome de Down, seja uma pessoa com alguma deformidade física, ele entende como igual e brinca com aquela criança normalmente. Agora, passou dos 5 anos para cima, ele já começa a ver, tipo assim, é diferente de mim, eu não quero contato. Teve um vídeo que eu vi de um teste que foi feito com essas crianças, em que tinha uma sala de brinquedo sem ninguém e uma sala de brinquedo com uma criança com síndrome de Down. As crianças até 5 anos iam brincar com a outra criança. A partir dos 5 anos, elas iam brincar sozinha. Então, você vê como é, é, é uma retroalimentação da prática da desigualdade na nossa sociedade. Porém, vai ser cobrado. Uma hora, quem sabe, a gente chega num nível em que as desigualdades não sejam tão grandes como são agora. São questões estruturantes, né? Como a Carla falou, do negócio que ela trabalha, que é a academia. Gente, a gente tem maior abismo hoje do que as questões relacionadas ao próprio corpo, né? As pessoas não se relacionam de forma saudável com o próprio corpo por causa de ausência de referências, né? Hoje que o mercado está mudando para falar sobre diversidade dos corpos, né? Criou-se essa questão de ideologia de gênero, que eu não sei de onde tiraram isso, tá? Porque isso aí é uma invenção dessa direita não sei, não vou classificar, mas é uma invenção maluca que não existe, né? E a Paty trouxe uma questão também que está lá na outra ponta, que é saúde. Gente, saúde. E a gente precisa entender as pessoas como diferentes. A gente precisa, sim, olhar para essas pessoas e entender as diferenças delas. E principalmente, quem é diferente do padrão social vive à margem, né? À margem da educação, como o Diogo colocou, à margem da saúde, como a Paty colocou, à margem da própria imagem física, como a Carla trouxe. Então, a gente precisa entender a diversidade como um ponto de encontro de todos e de que forma a gente pode fazer essa sociedade mais saudável para todo mundo, principalmente através dos nossos negócios, né? Se você trabalha numa empresa, se você está criando uma empresa, se você está pensando em estruturar um negócio, você já tem que se atentar para esse novo mundo, né? Que é a gente colocar a diversidade na centralidade daquilo que a gente faz. Como que eu vou atender a todo mundo de uma maneira diversa, de uma maneira que eu preciso, né? Que a nossa sociedade precisa, porque se a gente tem esse pensamento, não faz sentido fazer um negócio diferente disso, né? Perfeito. Então, gente, muito bom. A gente, felizmente, já está mais ou menos encaminhando para o fim. Mais ou menos, não. A gente está aqui quase tá encaminhando para o fim. Eu queria só fazer um último comentário também, se vocês quiserem também fazer.
Hoje eu estou cheio das frases aqui, e como vocês passaram um caminhão assim de conhecimento, né? Eu acho que a gente acaba expandindo aí para pensar melhor e refletir e até agir diferente, né? Foi engraçado até que o Thaleson fez uma correção de uma das expressões que o Diogo fez, falou, né, e colocou, e a gente também, nem sempre a gente sabe o que pode e o que não pode, a gente não pode também viver travado, puta, fala ou não fala? E isso dá, as pessoas percebem quando é uma falta de respeito, ou é um preconceito, ou quando é uma coisa que acontece, ou é da gente, né? E a frase que eu levo de tudo que vocês falaram é uma frase de uma música que eu gosto muito, que ela fala assim, que a mente que se abre para uma ideia nova, ela nunca mais vai voltar para o seu tamanho original. Então, acho que, como o Diogo falou e o Thaleson, a diversidade ela está aí e ela não vai retroagir. A tendência é ela se modificar diariamente com novos entrantes, com novos desafios, né? Novas formas de a gente contribuir com essas pessoas que precisam, né? E eu acho que é isso. Já agradecendo a participação de vocês hoje, foi excelente. Thales, depois você vai ter que escrever todos esses livros aqui, senão eu vou ter que voltar em todos. Eu mesmo já vou colocar no meu Kindle aqui para começar a leitura e vou pedir para você colocar por ordem cronológica o que ler primeiro para a gente até conseguir contextualizar. Obrigado a todos os que participaram hoje, viu? Muito obrigado. É isso, galera. Muito obrigado pela presença. O Juntos fica bem feliz, o Juntos da Girassol também fica feliz. E a sociedade vai ser cada vez mais humana e as pessoas tornar-se-ão muito melhores depois de tudo isso. Do nada saiu uma mesóclise, eu não sei lá se está certo ou errado, mas achei bonito, achei chique, então vamos colocar para dar aquela descontraída toda que a gente faz tudo isso. Obrigado, a gente continua com todo esse contato e eu espero vê-los no próximo encontro, de novo, no mesmo link de acesso. Então, se vocês têm um histórico no WhatsApp, no e-mail, qualquer coisa, se vocês não se inscreveram ainda, se inscrevam para a gente poder computar essas informações todas depois, criar indicadores para ano que vem fazer eventos cada vez mais focados e melhores. Então, na semana que vem, dia 20, 2 horas da tarde, espero todos vocês novamente no nosso terceiro e último dia de encontro, tá certo? Obrigado Legal. pela participação de todos. Ô, Pessoal, Mal, tchau, tchau. Boa tarde. Maurício, Ai, Diogo, eu queria peraí. aproveitar. Caso alguém queira falar alguma coisa, pessoal, por favor, sinta-se à vontade. Oi, Diogo, pode falar. Não, acho que se quiser parar de gravar, tudo bem, mas é que o Thaleson comentou uma coisa sobre a questão do comentário da Carla, e eu acho que fica bom a gente explicar essa coisa da ideologia de gênero, né? Aí, por isso que eu falei, se quiser parar de gravar, a gente pode parar de gravar. Mas o que acontece, gente, eu falei cara? errado, a identidade de gênero. Isso. Eu falei errado. Eu coloquei depois. Você já falou errado, já aprendeu, já falou, já teve feedback, foi falar, eu tenho que Não, eu fiquei pensando na hora que ele grupo, falou, falei, e digo mais que não é ideologia, é identidade de gênero. Eu já tô sabendo já, tá bom? Mas pode falar, você fica à vontade, viu? Não. Acho que eu não vou reforçar o que você já aprendeu, o que não é o caso, mas é que às vezes acontece isso. Às vezes a pessoa fala uma coisa e a gente fica com aquela cara de interrogação, assim, tipo, nossa, mas por que ela falou isso, né? E aí a gente vai explicar. A nossa obrigação não é doutrinar ninguém, né? Quem trabalha com diversidade e inclusão, a nossa obrigação não é doutrinar ninguém. Mas eu acho que o acesso ao conhecimento, ou às vezes até tirar uma dúvida de forma mais. Vou colocar aqui, calorosa, vai. Faz com que a pessoa entenda o porquê daquilo, né? Porque o termo ideologia de gênero classifica como se a identidade de gênero da pessoa não estivesse associada às percepções psicológicas dela. O que isso significa? Um homem, ele não escolhe ser homem, e uma mulher, ela não escolhe ser mulher. Isso é construído de acordo com a identidade desse indivíduo na sociedade. Então, quando criaram esse termo ideologia de gênero, subentende que pessoas trans ou pessoas
LGBTs, que no caso gays e lésbicas, não possam se identificar com o gênero. Então, por exemplo, eu posso ter nascido com o sexo biológico, e eu gosto de usar o termo sexo biológico vaginal ou peniano, por quê? Quando você fala sexo biológico masculino, você diretamente associa o sexo biológico à identidade de gênero. E aí você fala que pessoas que não têm pênis não podem ser pessoas do gênero masculino. Então, o que subentende isso? Quando você nasce eu posso nascer com o sexo biológico vaginal, me identificar com o gênero masculino, ou seja, eu me identifico com um homem, eu tenho atitudes masculinas e tenho ações masculinas, independente do que eu visto, do que eu faço ou de como eu me apresento. Eu sou um homem. Mas eu também posso ser um homem gay. Então, eu posso ter nascido com sexo biológico vaginal, eu posso me identificar com o gênero masculino e eu posso gostar de homens, sejam eles homens trans ou homens cisgêneros. Então, essa coisa da ideologia de gênero desclassifica toda essa percepção social de um indivíduo, né? Então, acho que quando a gente explica isso, a gente difunde essa informação para que as pessoas também elas possam, em outros momentos, explicar isso. Porque é o que a gente vai aprendendo a fazer, né? A gente vai aprendendo, e uma das ações que a gente pode fazer no dia a dia é replicar. Eu não digo que a gente precisa criar embates a todo momento. Isso foi uma coisa que eu também aprendi. Se a pessoa está falando uma coisa muito absurda, eu preciso discutir com ela? Não, eu não preciso. Mas se a pessoa está propensa a ouvir e está com uma dúvida, eu posso, de uma forma acolhedora, passar tudo o que eu aprendi para ela. Então, era só isso que eu queria falar. Maravilha. Eu queria só encerrar dizendo que quando a gente está em grupo, quando a gente está em rede, a gente precisa apoiar o colega, a gente não pode deixar o colega sozinho. Então, quando ele traz um termo, quando ele traz alguma coisa, eu trago no discurso, porque eu sei que o meu colega falou aquilo, não foi naquela intenção, eu trago no discurso aquele tema, bem refazendo ele para falar assim, será que o meu colega realmente quis dizer isso ou não? E aí eu vou trazendo. Será que o meu colega identificou esse problema? Porque assim a gente se protege. Se o colega não entendeu que ele falou aquilo, eu estou aqui para dizer para ele, olha, colega, tu falou aquilo lá. A gente tem que mudar isso de uma forma sutil, vem trazendo. Isso é o diálogo, a comunicação não violenta, é a estruturação de uma sociedade em que a gente possa falar e ser ouvido. Isso é fundamental e a gente tem que praticar isso sempre. Gente, eu tô feliz de não ter falado isso numa live do Instagram, tá? Eu já seria cancelada agora. Mas obrigada, viu? E desculpa mais uma vez, gente. Não tenho por que se desculpar, não. A gente vai Importante aprender. Exato. Vocês estão falando com pessoas que são empáticas, então ninguém vai ser cancelado, como o Diogo disse. Essa talvez seja uma das grandes diferenças desse fórum. Então, errar ou tentar tá no caminho. A gente está aprendendo aí. Afinal, estamos construindo aqui, né? Exato. Construindo, reconstruindo, desconstruindo, tudo isso. Exatamente. Exato. Maravilha, pessoal. Mais alguma ponderação, alguma coisa? Senão a gente vai começar o nosso final de semana agora com a cabeça mais... A minha tá milhão, né? Não sei de vocês, mas a minha turbinada. Tá pensando em um monte de coisa, já pensando... Realmente ter a parte de ouvir mesmo. Por mais que a gente saiba que... eu não ajo dessa maneira, então eu não preciso ouvir. Não precisa, porque a gente pode aprender coisa nova em todos os assuntos que a gente acha que domina e não domina. E hoje a gente aprendeu mais ainda. Bom, Verdade. Mal. Outra coisa. Gente, desculpa. Mas teve um comentário da Paty que eu acho que é importante a gente também trazer uma reflexão para isso. Quando ela pegou e falou assim, são pessoas, eu não sei por que classificar. Quando a gente classifica essas diferenças das pessoas, essas diferenças, essas classificações, proporciona políticas públicas, né? Então, quando eu analiso um recorte social
Quando eu analiso um recorte dentro dessa intersecção das pessoas, eu posso promover políticas públicas. Vou dar um exemplo aqui prático. Quando a gente fala na questão de saúde, se você olha para a saúde de pessoas brancas, pessoas negras, tem um déficit da saúde para pessoas negras. E quando você entra para o público LGBT, tem a queda para a saúde das pessoas trans é muito lá embaixo. É muito. Então, o que acontece? Quando pessoas trans que se identificam com o gênero e querem fazer a ressignificação de gênero, eu lembro de casos assim que, tipo, nossa, essa trans conseguiu fazer essa ressignificação viajando lá para a Tailândia. E aí a gente limita, a gente não dá acesso a todos. Então, hoje o SUS, eu fui num posto de acolhida, né, que eu faço acompanhamento também de PrEP. Eu não sou soro positivo, mas eu faço a prevenção além da camisinha com o PrEP. Então, eu faço um combo, porque eu não tenho parceiro fixo. E lá estava que agora, naquele espaço, naquele centro de acolhimento, pessoas trans podem fazer o acompanhamento psicológico e iniciar a ressignificação de gênero lá. Então, tudo isso é com base exatamente nesse recorte, porque você olha para essa diferença e você fala, não, mas espera, por que esse tem acesso e esse não tem? E aí você vai ver, porque a pessoa não se sente à vontade, a pessoa não gosta da aparência dela, no caso, voltando para o caso de pessoas trans. A pessoa não sente à vontade com a sua aparência, ela não tem várias questões, porque ela falou assim, eu sou uma mulher trans, o meu nome é Pamela, mas toda vez que eu vou num lugar, a pessoa me chama de Ricardo, ou não aceita a minha transgeneridade. Então, isso pode gerar vários outros problemas de saúde, como síndrome do pânico, depressão. Então, um dos motivos que a gente olha para esse recorte, olhando para a interseccionalidade, que é essa coisa, é um homem, mas é um homem negro, mas é um homem trans, mas é um homem negro trans soro positivo. Essas várias classificações interseccionais, elas fazem com que ou a empresa como um todo, ou o Ministério da Saúde, ou o Ministério da Educação, possam pensar em políticas públicas de ações afirmativas para mitigar essa desigualdade, entendeu? Então, eu sempre gosto de trazer essa questão, porque é muito comum as pessoas falarem, não sei por que o Dia da Consciência Negra, mas o Dia da Consciência Negra, ele não é só para ter um monte de negro falando sobre racismo. O Dia da Consciência Negra deveria ser um momento para que a sociedade pense nos impactos da escravidão que se perpetuam até hoje e na vulnerabilidade da população negra na sociedade, dentro da questão da segurança, da educação e do acesso ao emprego. Hoje, a população negra ocupa, sim, os cargos mais a nível operacional. Porque quando, né, depois da escravidão, houve o fim da escravidão, não houve ações afirmativas para inserir essa comunidade na sociedade. Então, a população negra ainda é o maior número de pessoas que não têm acesso à educação, ou tem baixo nível escolar, ou ganham menos que pessoas brancas, por mais que já tenham um nível de escolar mais alto. Então, é para isso que serve todo esse recorte interseccional, tá bom? Maravilha. Tá. Bom, pode falar, Paty. Não, na verdade, assim, eu até me expressei mal, porque quanto a essa classificação social, eu até sei, né, que é para a parte das políticas públicas. Mas eu estou falando assim, dentro do nosso dia a dia, a gente se referir a uma pessoa somente pela aparência dela ou pelo comportamento dela, entendeu? Eu quis dizer que ela é uma pessoa, entendeu? Ou também se referir ao outro só porque ele é diferente, age diferente, tem comportamento diferente fora do padrão, como uma pessoa anormal. Então, são essas classificações que me incomodam, né? E a gente escuta a todo tempo, fulano não é normal. Eu pergunto para a pessoa, mas por que não é normal? Ele é do jeito que é, então ele está dentro da normalidade dele, entendeu? Então, são essas falas que eu quis dizer. Eu não tive uma fala de sucesso, mas tudo certo, não tem problema. Legal. Todo mundo aprende mesmo.
Eu Com só certeza. eu só vou precisar encerrar mesmo, porque a gente já passou um tempinho do nosso limite, mas a gente conseguiu realmente enriquecer e conversar bastante sobre o tema e sobre coisas que estão ao redor do nosso tema principal, que é essa parte do empreender e atitude. E muito obrigado agora sim pela presença de todos vocês. Tenham um ótimo final de semana para vocês conseguirem. Agora minha cabeça está milhão, então eu vou aproveitar. Não esqueçam de passar o nome de tudo que vocês passaram para a gente aí, que eu estou bem feliz de tudo isso. E agora sim, até a semana que vem, todos nós juntos, beleza? Gratidão. Gente, boa. Tchau, gente. Valeu, Obrigado gente. por comparecer.